Bem-vindo, meus caros colegas, a mais um Prepara AV1. Hoje nós vamos estar aqui conversando com vocês sobre a disciplina de Embriologia e Histologia. Durante toda essa semana vai estar sendo disponibilizado para vocês um link onde vocês poderão estar mandando perguntas para que os professores da disciplina estejam respondendo para vocês. Vai estar o link aí para vocês, tá? Aproveitem, bom estudo, bom aproveitamento. Então, o que é que nós vamos ver hoje aqui nesse Prepara AV1? Nós vamos ver aparelho reprodutor humano, masculino e feminino, ciclo reprodutor feminino, os hormônios associados, o processo da gametogênese, tanto a espermatogênese quanto a ovogênese, a fecundação em si, nidação, placentação e o que acontece nas primeiras semanas de desenvolvimento embrionário, né, da fecundação até a terceira semana. É importante que, para que a gente acompanhe bem isso, a gente tenha uns questionamentos em mente e durante essa explicação vocês vão tentar responder essas perguntas. Primeira pergunta é por que estudarmos embriologia, né? Se a disciplina é histologia, por que a gente vai estudar embriologia? Porque todos os tecidos que nós temos, eles se formam a partir do zigoto. Então é importante que a gente entenda como acontece o processo reprodutivo, como se forma esse zigoto e como esse zigoto depois vai se diferenciar para formar o embrião, o feto e os tecidos embrionários, né? Aqueles três tecidos mais importantes, ectoderme, mesoderme e endoderme, que vão formar todos os tecidos definitivos, né? Então existe uma relação direta entre a embriologia e a histologia, por isso que inicialmente nós vamos trabalhar com embriologia. Quais foram as ferramentas que foram necessárias aos cientistas para que eles pudessem começar a se aprofundar em embriologia e histologia? Bem, obviamente, como a gente está falando de estruturas microscópicas, os primeiros avanços tecnológicos na microscopia, tanto na parte de visualização, quanto na parte de agregar cores, ou seja, coloração, quanto preservação, foram super importantes. Então nós temos processos de pigmentação, processos de preservação e desenvolvimentos tecnológicos na microscopia que permitiram o sucesso e o avanço da disciplina de histologia. O nosso embrião, ele está sujeito a fatores que vão causar algumas alterações, algumas mutações. Serão os fatores teratogênicos que vão interferir com a sua formação. Vocês vão ver isso também dentro da disciplina. Será que no adulto, será que em mim, os tecidos que existem em mim já existiam no embrião? Bem, eles começam, como já foi dito, a partir do ectoderme, mesoderme e endoderme. E a partir desses três tecidos, chamados de folhetos embrionários ou folhetos germinativos, é que nós vamos formar os nossos tecidos permanentes. Então, dando início a essa nossa explanação de hoje, vamos focar no aparelho reprodutor masculino. Na genitália externa, nós vamos ter o pênis e o saco escrotal. Esse pênis é dividido em corpus cavernoso, corpo esponjoso. Nós teremos a parte interna do pênis, a parte externa. E dentro do saco escrotal nós teremos tanto os testículos quanto os epidídimos e os canais deferentes, né? Existem tanto os ductos espermáticos, quanto os testículos, quanto as glândulas acessórias, quanto o pênis. Tudo isso está associado ao aparelho reprodutor masculino. Mas qual a finalidade desse aparelho? Tanto a reprodução quanto a micção. Pelo pênis, o homem também faz o processo de mixar, expelir a urina. Só que nos testículos, na parte germinativa, nós vamos perceber que os testículos, se forem desencamisados, eles vão apresentar um monte de tubinhos. Esses tubinhos que a gente tem nos testículos, os túbulos seminíferos, eles são tubos, são ocos. E a espermatogênese, a produção dos espermatozoides, acontece da parede desse tubo para o interior, para a luz. Esses túbulos seminíferos, eles formam todo o testículo, depois eles saem do testículo e vão formar uma estrutura que recobre o testículo, denominada epidídimo, que depois desemboca no canal deferente. Existe um procedimento cirúrgico relativamente simples que o homem pode fazer para evitar que ele venha a continuar a ser fértil, né? Não tem nada a ver com a atividade sexual, simplesmente com a fertilidade, que é a conhecida vasectomia. Se nós visualizarmos na figura, a vasectomia é um procedimento simples, onde é feito com anestesia local uma incisão no saco escrotal, é exposto o canal deferente, que sai de cada um dos testículos, e é cortado um segmento desse canal deferente. Por que não é feita simplesmente a remoção testicular?
Porque o testículo não só vai produzir espermatozoides, ele também vai produzir o hormônio sexual masculino, que é indispensável para os caracteres sexuais secundários masculinos, como a massa muscular, o timbre da voz, a presença de pelos, a falta de pelos, né, inclusive. Se nós formos analisar só a estrutura peniana, do lado esquerdo da figura, nós vamos ver que nós temos um pênis aí que recebeu um corte transversal. Na parte superior nós temos os dois corpos cavernosos, na parte inferior o corpo esponjoso. É por dentro desse corpo esponjoso que vai passar a uretra, que é por onde vai estar saindo ou o sêmen ou a urina. E na parte terminal do pênis, no lado direito da figura, nós observamos a glande, o ligamento frênulo e o prepúcio, que recobre, protegendo a nossa glande. Existe um procedimento cirúrgico chamado cirurgia de fimose, onde existe a remoção desse prepúcio por diversos motivos, né? Isso não interfere com a vida sexual do indivíduo. Saindo um pouco do aparelho reprodutor masculino, vimos agora para o aparelho reprodutor feminino. Do lado esquerdo da figura, nós temos a genitália interna, do lado direito a genitália externa. Vamos focar inicialmente na genitália externa. Nós teremos o monte púbico, essa é a camada de tecido adiposo e pele que recobre a sínfise pubiana, o osso púbico. Logo abaixo dele nós temos o clitóris e o prepúcio clitoriano. Depois o meato uretral, o orifício externo da uretra. Tanto o meato uretral quanto a vagina, o orifício vaginal, ficam protegidos mais internamente pelos pequenos lábios, mais externamente pelos grandes lábios, para evitar que fique a estrutura aberta. Isso porque, durante a evolução, no início nós não usávamos roupa, então nós dormíamos no chão, era necessário proteger a abertura vaginal. Por ser um ambiente quente e úmido, se ela não tivesse nenhuma proteção, haveria a chance da entrada de parasitas e de seres patogênicos, né? Voltando para o lado esquerdo da figura, nós vamos ver a genitália interna. Nessa genitália interna, vale destaque os anéis musculares da vagina, a estrutura uterina, as tubas uterinas, o final das tubas uterinas, chamadas de fímbrias, e os dois ovários, que estão ligados ao útero. Tem um detalhe, tenham atenção para que o lado de dentro do útero recebe uma denominação própria, é o endométrio, que nós vamos falar bastante dele hoje. Nessa outra imagem, do lado esquerdo, nós podemos visualizar como há uma grande proximidade entre a uretra feminina e o canal vaginal. Como já foi mencionado aqui, o canal vaginal apresenta uma microbiota, ou seja, um conjunto de micro-organismos que podem ser encontrados lá dentro. E há uma grande proximidade desse canal com o canal da uretra. Além do mais, perto desses dois canais ainda temos a presença do ânus e do reto. Então, se nas mulheres não houver uma higiene muito mais desenvolvida, pela uretra feminina ser menor, há uma propensão bem maior a que haja uma infecção urinária. Do lado direito dessa imagem, nós vamos observar um exame de prevenção, que as mulheres devem fazer com uma brevidade de pelo menos 6 meses. Para que serve esse exame? Para ver se está havendo desenvolvimento de micro-organismos não normais da microbiota vaginal, para ver se tem a presença de algum vírus, de alguma diferença tecidual, de algum tumor. Ou seja, é um exame de prevenção. É muito importante que a mulher faça a prevenção para manter a saúde do aparelho reprodutor e a sua saúde sexual. Uma vez que a gente já viu a parte anatômica, tanto do aparelho reprodutor masculino quanto do aparelho reprodutor feminino, vamos falar agora sobre o ciclo reprodutor feminino. É um ciclo bastante complexo e que com certeza será cobrado na avaliação de vocês. O ciclo reprodutor feminino, em média, tem 28 dias. Ah, Pedro, mas o meu tem mais, o meu tem menos. Em média, pessoal. E nesse ciclo de 28 dias, é comum que no 14º dia ocorra o processo da ovulação, que é o processo de lançamento, é a saída do ovário do ovócito 2, que normalmente costuma ser chamado de óvulo, só que ainda não é o óvulo, é o ovócito 2. Pela figura, podemos perceber que existem alterações, tanto a nível de gameta e estrutura ovariana na parte superior da figura, começa com o folículo primário no dia 2, depois folículo secundário no dia 5, folículo antral no dia 9 e no dia 14 o folículo de Kraaff fazendo a ovulação.
A partir daí nós vamos ter o desenvolvimento do corpo lúteo. Corpo lúteo significa corpo amarelo. A partir do dia 25 ou dia 26, esse corpo lúteo começa a se degradar. Quando ele começa a se degradar, ele vai virar uma estrutura esbranquiçada residual dentro do ovário. Isso na parte de cima da figura. Na parte inferior, nós vamos perceber a alteração histológica que acontece com o nosso endométrio. Lembra lá da figura anterior, a parte interna do útero? Então, esse endométrio passa por 3 fases. Na primeira fase, que é a fase menstrual, a gente vai ter um quadro isquêmico, vai ter uma redução na vascularização, com isso existe a morte e o descamamento das células. Então você tem aquele fluxo menstrual com aquela fragmentação do endométrio. Depois existe o período de crescimento, onde passa a haver uma carga hormonal maior, tanto de estrógenos quanto de FSH e LH. Nós vamos já discorrer mais um pouquinho sobre isso. E por último, após a ovulação, passa a haver um aumento muito grande da progesterona. Essa progesterona vai favorecer, juntamente com o hormônio LH, hormônio luteinizante, vai favorecer o desenvolvimento do endométrio, das glândulas endometriais, dos folículos endometriais, fazendo com que haja uma porosidade maior desse endométrio. Você pode ver do dia 14 até o dia 28 como há um crescimento desse endométrio e dos ductos que existem, dos sulcos endometriais. Isso é muito importante, pessoal. Isso vai favorecer a nidação e implantação, que é um processo que nós vamos ver lá mais para frente um pouquinho. Na parte de baixo da figura, nós podemos visualizar quando existe a ovulação, que é exatamente a expulsão desse ovócito, né? Na parte de cima dessa figura, nós vemos o processo de maturação do folículo primordial até folículo primário, folículo secundário, folículo antral, folículo de Kraft, a ovulação e a diferenciação em corpo lúteo e corpo residual. Percebam que essa ovulação é um processo mecânico, mas é regulado hormonalmente. Existe um hormônio que tem que estar presente para que haja ovulação. Vamos nessa figura que vocês estão vendo, vejam como ela é complexa. Ela tem 4 quadrantes, né? Então a gente vai começar pelo lado esquerdo. Na parte superior do lado esquerdo, eu tenho os hormônios hipofisários, o FSH, o hormônio folículo estimulante, e o LH, o hormônio luteinizante. Vocês estão visualizando que há um pico perto do 14º dia? Todo o período reprodutivo feminino, todo ciclo, melhor, a cada ciclo, a gente começa tendo uma carga de FSH. Essa carga de FSH vai atuar lá no folículo, fazendo com que comece a produção de estrógeno. Então, inicialmente, agora vamos para a parte de baixo desse gráfico. Inicialmente, eu passo a ter um incremento na produção de estrógeno. Esse incremento na produção de estrógeno vai ter um pico a partir do dia 10, 11, 12, e depois eu passo a ter um incremento na produção de progesterona, que passa a ter um pico bem próximo da ovulação. Depois aumenta bastante a carga de progesterona e se mantém um pouco mais baixa a carga de estrógeno. Essa mudança, tanto nos hormônios hipofisários que a gente vê na parte de cima do gráfico, quanto nos hormônios ovarianos que a gente vê na parte de baixo, é que levam à transformação dos folículos para que haja ovulação e do endométrio para que haja a preparação do útero para a gestação. Não confundam fecundação com gestação. Muitas vezes acontece a fecundação, só que ela não é acompanhada de uma gestação. Por quê? Porque vão haver vários fenômenos, desde a fecundação até que haja a placentação, a formação da placenta. Tudo isso vai depender da presença de gametas. Então é necessário que a gente fale um pouquinho sobre o fenômeno chamado gametogênese. Vamos quebrar essa palavra. Gênese, surgimento, criação. Gametas são as células reprodutivas. O conceito de gametas nos seres humanos está associado às células haploides, ou seja, às células que em vez de terem 46 cromossomos só têm 23. Essas células necessitam de uma fecundação, ou seja, de uma fusão do seu material genético para restabelecer o mesmo número de cromossomos da nossa espécie. 23 pares, ou seja, numericamente 46 cromossomos. Só foi possível haver o desenvolvimento da reprodução sexuada na gente depois que evolutivamente começou a haver a formação de gametas, espermatozoides no macho, ovócitos 2 na fêmea. Se a gente vê na figura,
percebe-se nitidamente a diferença morfológica entre o gameta masculino, que está do lado esquerdo, e o gameta feminino, que está do lado direito. Percebam que o espermatozoide ele é alongado. Nós vamos dizer que ele é hidrodinâmico. Ele é o agente ativo dessa fecundação. Ele vai gastando energia a se deslocar a partir de quimiotaxia, tentando encontrar esse ovócito 2. Já o ovócito 2 vai ser o agente passivo. Ele vai ser levado, após a ovulação, pelos movimentos ciliares e pelos movimentos de contração da tuba uterina, até chegar dentro do endométrio. E nesse meio do caminho é que vai haver o encontro do espermatozoide com esse ovócito 2. Então tem um espermatozoide que vai ter que ser extremamente ativo, ou seja, vai gastar muita energia, e um ovócito que vai ter que se proteger durante todo esse transporte dos choques que ele vai estar sofrendo. Então ele apresenta, esse ovócito, uma camada externa chamada corona radiata, que apresenta muitas células que vão ajudar a protegê-lo durante todo esse transporte, além de dificultar a chance da fecundação por mais de um espermatozoide. A partir de agora, a gente vai estar falando um pouco mais sobre a gametogênese. Nessa figura, nós estamos vendo as diferenças evolutivas no processo de divisão celular que culminaram com a formação de gametas na gente. Inicialmente, na natureza, nós só tínhamos a mitose, que está sendo mostrada aí em verde. Depois, essa mitose começou a sofrer diferenças, passou a ser dividida em duas fases e surgiu um novo tipo de divisão celular, chamado de meiose. Se a gente olhar para a parte de baixo dessa figura, vocês verão que na mitose eu produzo duas células iguais, tanto em relação ao número de cromossomos quanto em relação ao tamanho. Na meiose eu produzo 4 células, cada uma com metade do número de cromossomos da célula inicial. Foi indispensável essa meiose para que pudesse haver reprodução sexuada gamética, como a nossa reprodução. Sem ela, a cada ciclo reprodutivo, a gente dobraria o número de cromossomos, teremos um núcleo cada vez maior e seria impossível nós nos reproduzirmos por via sexuada. Só que essa meiose não só permite a reprodução, como ela também está associada a um fenômeno chamado recombinação gênica, que é derivado da fusão de cromossomos e dessa separação. Isso é chamado de crossing over. Esse crossing over, ou recombinação gênica, aumenta muito a variabilidade genética. Caros colegas, a variabilidade genética é indispensável para os processos evolutivos. É indispensável para que hajam variações entre os seres vivos. Vocês já imaginaram se não houvesse essas variações? E se aparecesse um patógeno que afetasse um indivíduo, afetaria a todos da mesma forma. Não existe nenhum patógeno que cause 100% de letalidade. Porque devido a essa variação genética. E a reprodução sexuada, a produção de gametas, está associada a essa variabilidade genética, porque ela utiliza a meiose, que tem o processo de recombinação gênica, como mostrado na figura. Vamos agora focar na gametogênese masculina. Ela será denominada espermatogênese, porque vai gerar espermatozoides. Aonde é que ela ocorre? Nos túbulos seminíferos, aqueles tubinhos que a gente viu lá dentro do nosso testículo. Esses túbulos seminíferos, eles vão conter uma camada externa, uma túnica externa, células de Sertoli e, pelo lado de dentro, as espermatogônias, que vão passar por um período de multiplicação mitótica, que é chamado período proliferativo ou germinativo, depois por um período de divisão celular. Então, primeiro as células se multiplicam, depois elas crescem, a fase de crescimento, e por último elas se multiplicam. Isso vai gerar células chamadas espermátides. Só que as espermátides são células arredondadas, não são células hidrodinâmicas. Existe a necessidade de mais uma fase chamada fase de diferenciação, que é exatamente a fase onde o espermatozoide vai adquirir as características de hidrodinamismo, vai passar a ter um deslocamento no meio líquido com muito mais facilidade. Então tem que haver uma alteração da espermátide até o espermatozoide para que possa haver um melhor desenvolvimento de natação, é exatamente uma natação que esse espermatozoide vai fazer, gastando o mínimo de energia e se deslocando o mais rapidamente possível. Isso acontece da parte interna mais afastada para a luz do túbulo seminífero. Lembrando que esses túbulos seminíferos vão desembocar no epidídimo,
onde também vai haver uma maturação bioquímica e enzimática desses espermatozoides. Nessa figura, a gente tem um corte onde tanto é possível visualizar a espermatogênese acontecendo, quanto as células de Leydig. As células de Leydig são importantes porque conforme elas são estimuladas hormonalmente pelo hormônio LH, hormônio luteinizante, elas vão estar produzindo a testosterona, nosso hormônio sexual. Então a gente tem nessa figura a produção de espermatozoides, que vai ter na sua participação células de linhagem espermatogênica, as espermatogônias, e células de Sertoli, que ajudam durante todo o processo de espermatogênese, tanto mantendo nutrido quanto separando essas células, quando recolhendo parte do excesso de material citoplasmático. Nesse momento, a gente está visualizando de forma esquemática as fases da espermatogênese. Inicialmente, mitoses para aumentar o número. A cada ejaculato, pessoal, nós liberamos de 200 a 600 milhões de espermatozoides. Então tem que haver realmente uma fase de multiplicação muito desenvolvida. Depois nós temos a fase de crescimento, onde nós vamos ter o espermatócito 1. E aí é que realmente vai começar a meiose, onde do espermatócito 1 eu passo para espermatócitos 2, depois para espermátides. Aí eu já dividi o meu material genético pela metade. E aí, por último, a última fase é a fase de diferenciação e espermiogênese, onde as espermátides que eram esféricas passam a ter esse formato fusiforme, passam a ser mais adequadas ao deslocamento no meio líquido. Como é que isso é regulado hormonalmente? Nosso hipotálamo, que é parte do sistema nervoso central, libera o hormônio GNRH. Esse hormônio, quando chega na hipófise, faz com que haja pulsos do hormônio FSH, o hormônio folículo estimulante, que vai gerar espermatogênese. Ao mesmo tempo, a nossa hipófise também vai estar liberando o LH, hormônio luteinizante, que nas células de Leydig vai estar estimulando a produção de testosterona, que vai desenvolver tanto os caracteres sexuais primários, que é a genitália masculina quando o bebê nasce, quanto os caracteres sexuais secundários, que a gente observa nos homens adultos. Enquanto que a espermatogênese está preocupada em quantidade e em gerar células que se desloquem facilmente no meio líquido, na ovogênese ou ovulogênese, que é o processo de gametogênese feminina, a nossa preocupação é em gerar uma célula que esteja protegida durante o seu transporte, ao mesmo tempo que seja uma célula rica em nutrientes, porque após a fecundação, essa célula terá que se manter, terá que ter energia suficiente para as primeiras divisões antes que haja a formação da placenta. Então tem que ser uma célula de grandes dimensões e com grande acúmulo de material nutritivo. Nessa figura, na parte superior, nós observamos os folículos primordiais. Enquanto que no homem a formação dos espermatozoides acontece de forma contínua durante toda a vida até chegar na andropausa, nas mulheres isso começa ainda na vida intrauterina. Então você nem nasceu, você está lá no seu 3º mês de formação dentro da mãe de vocês e você já está formando seus folículos primordiais. Ou seja, o processo de gametogênese feminino ele é muito mais precoce do que o processo de gametogênese masculino. O que por um lado é bom, mas por outro é ruim. Uma mulher de 30 anos vai ter células germinativas que já tem mais de 30 anos. Ou seja, se houver propensão à mutação, à não dissociação desses cromossomos corretamente, essas células já vão estar bem mais velhas, então existe uma chance maior de que haja alguma alteração, que pode vir a produzir algumas síndromes, como a gente já conhece, a síndrome de Down. Então nessa figura a gente tem o folículo primordial, que pela indução hormonal do hormônio FSH, vai estar gerando depois os demais folículos, folículo secundário, folículo antral e o folículo pré-ovulatório ou de Krapf, que é esse último do lado direito da figura. Isso está acontecendo aonde? Isso está acontecendo nos ovários. A cada ciclo menstrual, um ovário vai estar produzindo isso. Isso acontece apenas com o folículo? Não. Isso acontece com um número que vai variar de 6 a 12 folículos em média. Só que apenas um termina esse ciclo. O restante é reabsorvido. A mulher, antes de nascer, passa a produzir um número de folículos primordiais muito grande. Passam de 400 milhões. Só que durante a vida reprodutiva dela, ela não vai ter 400 milhões de folículos se desenvolvendo. Já imaginaram vocês 400 milhões de períodos menstruais?
e a C dureza, né? Então vocês têm pouco mais de 400 períodos menstruais, 400 folículos que realmente se desenvolvem. Lembrando que o folículo se desenvolver não quer dizer que você menstruou, certo? São fenômenos diferentes. Então observem na figura que o processo de gametogênese feminina, de ovogênese, acontece na parte mais externa do ovário. E tem que ser na parte externa, porque durante a ovulação, se isso estivesse acontecendo na parte medular, teria que haver uma lesão tecidual muito grande no ovário para que esse ovócito pudesse ser liberado. Então é tudo a nível de parte externa, de parte periférica, de parte cortical do ovário. Em cima a gente vê os folículos primários, folículos secundários, folículo de Kraft, folículo ovulatório, corpo lúteo e o corpo albicans, que é o que sobra do corpo lúteo depois que ele é utilizado. Se no homem, para que haja essa regulação, nós temos hormônios hipotalâmicos, que é o GnRH, hormônios adenohipofisários, que é o FSH e o LH, e hormônios testiculares, que é a testosterona, na mulher também. Isso tudo é regulado pelo hipotálamo e esse ciclo se inicia quando o hipotálamo detecta que há uma redução na carga de estrógenos e progesterona. Por que essa redução existe? Porque lá no nosso corpo lúteo vai haver, a partir do dia 26 do ciclo, uma destruição, uma degeneração. Essa degeneração diminui a carga hormonal. Então, a partir do dia 26 de um ciclo reprodutivo, Pedro, como é que eu começo a contar? A partir do primeiro dia da menstruação, você conta como dia 1. A partir do dia 26, os folículos, os corpos lúteos, começam a se degenerar. Conforme eles vão se degenerando, a carga de estrógenos e progesterona vai sendo reduzida. Essa carga sendo reduzida, isso é detectado pelo hipotálamo. O hipotálamo, então, libera GnRH, hormônio regulador gonadotrófico, que vai pelo sangue até a adenohipófise e vai estimular a liberação de FSH, hormônio folículo estimulante. Esse hormônio folículo estimulante passa a ser liberado, então, na puberdade feminina e vai atingir os ovários. É esse hormônio folículo estimulante que vai desenvolver o folículo primário, secundário, pré-ovulatório e ovulatório. Mas lembrando, para que haja ovulação, a adenohipófise tem que liberar também o hormônio LH, o hormônio luteinizante. Conforme há um pico desse LH, é que a gente vai ter esse pico culminando com a ovulação. E depois esse LH é muito importante para manter a possível gestação ou para manter as características do endométrio que vão estar associadas à capacidade de fecundação e de anidação. Pedro, o que é essa anidação? Daqui a pouco a gente vai ver com mais detalhes, só para antecipar. A anidação é o processo de implantação. É o processo onde o blastocisto vai se aderir ao endométrio. Para finalizar essa questão da gametogênese, a gente tem do nosso lado direito a espermatogênese, do lado esquerdo a ovogênese ou ovulogênese. Enquanto que na espermatogênese, de olho na figura, pessoal, por favor, na espermatogênese a gente vai ter uma preocupação com quantidade. Nós temos, a partir de uma célula chamada espermatogônia, a produção de 4 espermatozoides, ou na figura de 4 espermátides. Na ovogênese, a partir de uma ovogônia, eu produzo um ovócito, 2 ovócito maduro. Porque existe uma concentração da matéria nutritiva. Eu tenho que manter de forma mais concentrada possível nutrientes nesse gameta feminino. Então, na ovogênese eu produzo um número muito menor, enquanto que na espermatogênese um número muito maior. Ambas acontecem por meiose. Uma vez que os gametas foram produzidos, que acontece o ato sexual, aí eu vou ter a migração dos espermatozoides. Esses espermatozoides chegaram lá no colo do útero durante a ejaculação. Eles vão penetrar pelo colo do útero, vão chegar até o útero e lá dentro do útero eles vão se deslocar. Eles estão sofrendo quimiotaxia. Eles estão se deslocando a partir da atração química por partículas que foram liberadas dentro das tubas uterinas quanto do ovário, do útero, perdão. Então, nessa quimiotaxia vai haver a fecundação.
Os espermatozoides adentram pela tuba uterina, vocês vão encontrar em alguns livros mais antigos a denominação de trompa de Falópio, adentram pela tuba uterina, fazem a fecundação. Essa fecundação vai ser exatamente a fusão do material genético do espermatozoide com o material genético do ovócito 2 e a transformação dele em óvulo. Isso tem que acontecer lá no terço distal da tuba uterina, ou seja, mais perto do início dessa tuba uterina. Por quê? Porque é preciso um período de tempo após a fecundação para que comece o desenvolvimento embrionário, para que comecem as divisões. Essas divisões iniciais nós vamos chamar de segmentação. Então, conforme essas divisões começam, elas vão estar formando primeiro a mórula, depois a blástula, que nos seres humanos recebe a denominação de blastocisto. Esse blastocisto tem que estar com um período de tempo de 5 a 6 dias para que possa haver a dita nidação ou implantação. E essa nidação e implantação tem que acontecer na porção superior do endométrio. Então, se o espermatozoide fecundar esse ovócito 2 quando ele já estiver chegando dentro do útero, vai dar certo a nidação? Não. Então, muitas vezes acontecem fecundações, só que pelo fato da fecundação acontecer num ponto diferente do ideal, não acontece a nidação, então não acontece a placentação nem a gestação. Aqui nós podemos observar como acontece essa fecundação. Do lado de fora do gameta feminino, a gente tem as células que vão proteger esse ovócito, e tocando no ovócito, a gente tem uma zona chamada zona pelúcida. Ela tem uma constituição fosfolipídica um pouco diferente, que passa a conferir a ela a capacidade de endurecer mais rapidamente. Nos espermatozoides existe uma bolsa terminal. Essa bolsa terminal, ou bolsa acrossômica, contém enzimas que vão favorecer penetrar no ovócito 2, atravessar essa zona pelúcida e liberar o seu material genético dentro do ovócito 2. Quando isso acontece, como a gente vê do lado direito da figura, a gente tem o pronúcleo masculino e o pronúcleo feminino dentro do ovócito 2. A partir daí é que termina a meiose 2, que começou bem cedo na mulher. Então, a partir daí, quando eu tenho um pronúcleo masculino e pronúcleo feminino, é que nós podemos usar a terminologia óvulo. Então, quando eu tenho um óvulo é porque houve fecundação. Esse óvulo está presente, o material genético que vem do espermatozoide e que já existia no gameta feminino estão lá, e vai acontecer agora a cariogamia. Cario vem de carioteca, gamia vem de fusão. Eu vou fundir essas duas cariotecas, que atualmente são chamadas de membranas nucleares, e eu vou permitir que se restabeleça novamente o número de cromossomos da nossa espécie. 23 pares, ou seja, 46 cromossomos. Esses 46 cromossomos começam então as divisões embrionárias, as segmentações. A partir daí a gente vai ter mitoses, apenas mitoses por um longo período de tempo, onde eu vou estar multiplicando esse novo ser vivo. Essa primeira célula que se forma é chamado zigoto ou zigoto embrionário. Nessa figura a gente vê os dois pronúcleos, a cariogamia na figura B, depois o restante dessa divisão, e aí eu começo a ter as segmentações. Na figura D eu tenho uma célula que se divide em duas, na figura E já tenho duas, na F 4 e assim sucessivamente. Até que eu passo a ter uma massa maciça de células, que a gente vê na figura G, que ainda está envolta pelaquela zona pelúcida. Essa zona maciça de células vai se diferenciar, criando agora uma massa oca de células. Essa massa oca de células é o blastocisto. Esse blastocisto, essa figura H, vocês podem perceber que ele tem uma cavidade no seu interior. Essa cavidade é a blastocele. Então, em cima da blastocele, eu tenho uma massa de células, denominada de embrioblasto. E eu tenho do lado de fora dela uma capa de células, que são os trofoblastos. É essa massa de células, esse conjunto de embrioblastos e trofoblastos, que a gente vê nessa figura A,
que vai terminar de sair lá da tuba uterina, vai chegar no endométrio, na porção superior do útero, e vai iniciar o processo de nidação ou implantação. Esse processo, ele tem que acontecer nesse ponto. Quando há, então, o toque entre o blastocisto e o endométrio, começa a haver uma transformação tecidual no blastocisto. O que era trofoblasto, o que era essa camada externa de células, começa a se diferenciar em citotrofoblasto e sinciciotrofoblasto. Vejam nessa figura B. O sinciciotrofoblasto, que vai tocar no endométrio, começa a se enraizar, começa a se invaginar para dentro do endométrio. Ele não só vai invaginar, como ele vai começar a crescer puxando para dentro do endométrio toda essa estrutura blástica. Por quê? Porque é necessário que a gestação aconteça dentro da parede do útero, senão não vai acontecer a placentação. Lembra, sem placenta eu não vou ter desenvolvimento do embrião. Então, eu tenho que puxar toda essa estrutura para dentro, e quem faz esse processo é o sinciciotrofoblasto. Ao mesmo tempo que o que era trofoblasto começa a se diferenciar em citotrofoblasto. O embrioblasto, a gente está falando da primeira semana. Teve a fecundação, ou seja, para ter a fecundação eu tive a ovulação, 14º dia. Então, depois da fecundação, eu tenho o deslocamento, lá pelo dia 5 ou 6, eu tenho o blastocisto, que toca no endométrio. O sinciciotrofoblasto começa a deslocar o blastocisto para o interior do endométrio, ao mesmo tempo que o citotrofoblasto começa a formar alguns anexos que vão ajudar no desenvolvimento embrionário, e o embrião passa a se dividir em dois tipos de células. Os chamados hipoblastos, são essas células amarelas que a gente vai ver na figura B, no nosso lado direito, essa pequena camadinha de células, e epiblastos, são essas células maiores. Ainda estamos falando da primeira semana, quando aconteceu a anidação e implantação. Nessa figura nós podemos perceber que nem sempre a anidação acontece no ponto ideal. Tenho certeza que vocês já ouviram falar de gestação tubária ou nidação tubária. A tuba uterina não é um tecido feito para se dilatar. Então, quando existe a nidação que acontece na tuba uterina, tem que haver uma remoção cirúrgica para que não haja morte da mãe, já que ali não há como se desenvolver uma gestação. Algumas vezes, as fímbrias, que são a porção final da tuba uterina, não se aderem de forma adequada ao ovário e a ovulação acontece na cavidade abdominal. Pode acontecer também, isso também não permite o desenvolvimento da vida. Para que a nidação seja pertinente com a placentação e com a gestação, ela tem que se dar a nível de útero na parte superior do endométrio. Depois dessa primeira semana, Pedro, quando eu estou na primeira semana, eu já sei que eu estou grávida? Não. Lembra que essa primeira semana de gestação vai ser durante o teu ciclo, do dia 14 ao dia 21. Você está aguardando menstruar ainda, você não sabe que está gestante. Ah, e se eu for fazer um exame de sangue, eu já consigo detectar que eu estou gestante? Ainda não. Ainda há necessidade de que haja um desenvolvimento maior desses anexos embrionários para que eu possa começar a ter a produção de um hormônio chamado HCG, gonadotrofina coriônica. Esse hormônio é detectado pelo exame beta-HCG, que é um exame que é feito a partir do nosso material sanguíneo para dizer se há ou não esse hormônio. Como esse hormônio é produzido pelos anexos embrionários, se eu tenho anexos embrionários é porque eu tenho um embrião. Parabéns, você está gestante, né? Em casos muito raros, você pode ter HCG sem que haja gestação. Mas o normal é que haja picos de HCG associados ao processo de gestação. No final da primeira semana, eu começo a desenvolver a bolsa amniótica. Vocês podem ver pela figura que já existe um espaço entre o embrião. O embrião que antes era uma massa, agora passa a ser o chamado embrião bilaminar, com hipoblastos em amarelo e epiblastos em azul, que são células bem maiores. Por isso que eu chamo de disco embrionário bilaminar. Disco, sim, essa estrutura é arredondada. O sinciciotrofoblasto continua puxando isso para dentro do útero. Eu estou entrando na segunda semana.
Durante essa segunda semana de gestação, além de formar a bolsa amniótica, eu posso ver pela figura A do lado esquerdo do quadro para vocês, eu vou estar também fazendo a chamada reação da decídua. O que é isso? Ainda não tem a placenta formada, então a nutrição ainda vai estar associada aos nutrientes presentes dentro desse blastocisto na antiga blastocele, que agora começa a ser chamado de saco vitelínico primitivo. E as células do endométrio começam a acumular glicogênio e lipídios para fornecer nutrientes, é chamado reação da decídua. Percebam que na segunda semana, a partir do citotrofoblasto, lado direito da figura, você começa a ter um descolamento. Eu começo a ter, então, uma estrutura externa que vai formar nossa placenta, o embrião bilaminar com a bolsa amniótica e o saco vitelínico primitivo. Esse saco vitelínico ainda está muito grande. Ele vai ser reduzido, conforme ele é reduzido, eu tenho parte dele sendo jogado fora, que vai ser o resquício do saco vitelínico primitivo. E começa a haver uma diferenciação nesse embrião bilaminar. Se vocês olharem para essa figura, vocês percebem que começa a se formar em uma das suas extremidades uma zona chamada placa pré-cordal. Essa placa pré-cordal, ela vai ser importante para os processos de cefalização. A gente está na segunda semana. Percebam que a estrutura placentária começou a se desenvolver. Já tem uma placenta? Não. Eu tenho a cavidade coriônica se formando, as vilosidades coriônicas, mas durante essa segunda semana, essa estrutura placentária vai estar associada à produção do HCG. Lembra, é no final da segunda semana que você deveria estar menstruando. Opa, não menstruei. Pode ser que eu esteja gestante, mas é necessário que haja um exame confirmatório disso. Então, o exame de HCG, a partir da segunda semana, já pode te dar um diagnóstico de você está gestante ou não. Lembrando que há casos muito raros onde você pode ter um HCG, mas ele não indicar obrigatoriamente uma gestação. Aqui do lado, nós podemos observar então o final da segunda semana. Percebo que nessa segunda semana, o embrião, em relação à estrutura placentária, está bem menor. Esse embrião, em relação à estrutura placentária, ele está na segunda semana, ele já se diferenciou em hipoblasto e epiblasto, ele já tem recobrindo a cavidade amniótica e o conjunto embrião, cavidade amniótica, saco vitelínico está contido dentro da cavidade coriônica. E aí a gente vai para a terceira semana. Na terceira semana, aquela placa pré-cordal vai estar associada à formação do que nós chamamos de linha primitiva. Percebam bem pela figura como muda da segunda semana para a terceira semana. Como muda tanto a nível placentário quanto a nível embrionário. Percebam também que a bolsa vitelínica, esse saco vitelínico, era muito grande na segunda semana e na terceira semana ele está bem mais reduzido e apresenta uma intensa vascularização no seu interior. O que aconteceu durante essa terceira semana? O embrião, que era um disco bilaminar, passou a ser agora uma estrutura alongada, uma estrutura onde eu tenho a cabeça em formação, onde eu passo a ter uma cauda em formação. Por que esse embrião se alongou? Porque começou a haver a formação dentro desse embrião de uma estrutura mesodermal chamada notocorda. Notocorda será o primeiro eixo de desenvolvimento embrionário. Ao mesmo tempo que essa notocorda, que vai estar associada com o alongamento embrionário, passa a ficar associada também nessa terceira semana à formação do sistema circulatório. E aí eu passo a ter a circulação útero-placentária bem estabelecida, ao mesmo tempo que eu passo a ter também o cordão umbilical se formando. Por esse cordão umbilical, vai estar garantido o transporte de nutrientes do corpo da mãe para o embrião. Esse termo embrião, normalmente nós vamos utilizar até quando? Bem, o normal é que a fase embrionária termine no 56º dia. Normalmente não se fala em 56º dia, se fala em 2 meses, 60 dias. Mas a partir do 56º dia, termina a fase embrionária, começa a fase fetal. Olha o que a gente tem no final da terceira semana. Nós temos então uma notocorda, um tubo nervoso dorsal que se formou,
a partir da ectoderme, um sistema circulatório que está drenando o restante dos resíduos nutritivos que existiam dentro da bolsa vitelínica, uma circulação útero-placentária via cordão umbilical e um embrião bem mais alongado. Até o final da gestação, esse embrião vai passar para a fase fetal e vai terminar de se desenvolver. Muito obrigado por terem assistido a esse vídeo. Desejamos novamente a todos sucesso nas provas. Não esqueçam de, durante a semana, estar acessando o link que vai estar associado a esse vídeo para tirar as dúvidas que vocês tiverem dentro da disciplina de embriologia.